Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do FagCast. E hoje eu tenho um grande prazer de receber Evelyn Eduarda, assistente social, e estará aqui conosco falando sobre o Setembro Amarelo. A importância que tem o Setembro Amarelo na vida das pessoas, né? Que muitas pessoas não conhecem. Evelyn, boa noite e obrigado pela presença aqui no FagCast. Boa noite, Francisco. É um prazer estar aqui no FagCast, trazendo esse tema, né, no qual eu tenho o maior prazer, a maior admiração em falar, em debater. E muito obrigada de verdade por essa oportunidade. Espero que as pessoas consigam acompanhar, consigam entender o intuito dessa conversa, né? E antes da gente iniciar o nosso bate-papo sobre o Setembro Amarelo, gostaria que você falasse um pouco da Evelyn, né? Quem é a Evelyn? Isso é uma pergunta bem complicada, né? Na verdade. Mas ao mesmo tempo é fácil. A Evelyn é uma menina muito sonhadora, que correu atrás dos seus objetivos e que corre atrás todos os dias. Sou assistente social, por mais que eu tenha uma pouca idade, né? Tenho 25 anos, mas sou formada em serviço social, tenho especialidade em psicossocial, em perícia social. Me dediquei a esse ramo do serviço social no qual eu me apaixonei. Na época eu queria direito, mas aí eu vi que o serviço social era algo que tinha minhas características, mas eu costumo dizer que não fui eu quem escolheu o serviço social, mas foi o serviço social que me escolheu. Então a Evelyn é basicamente isso. O que tiver voltado ao serviço social, voltado à comunidade, você pode imaginar, a Evelyn. E hoje vamos aí debater um pouco, né? Falar sobre o Setembro Amarelo, né? Que é muito importante, muitas pessoas não conhecem. E o que significa o Setembro Amarelo? Então, Francisco, a gente sabe que existe um certo tabu quando a gente fala sobre o Setembro Amarelo. Até nos dias atuais as pessoas não sabem o que significa, não sabem qual é o real intuito desse tema, né? E o Setembro Amarelo, ele é nada mais, nada menos do que uma campanha que tem como objetivo a conscientização e prevenção ao suicídio. Mas eu costumo dizer que a gente não precisa somente trabalhar o Setembro Amarelo no mês do setembro. A gente pode trabalhar esse tema todos os dias do ano, porque não é somente no setembro que as pessoas estão passando por problemas psicológicos, mas todos os dias, né? Então, o Setembro Amarelo é basicamente isso, é a prevenção contra a depressão e o suicídio. E por que essa cor amarelo foi usada, né, para essa campanha, né? Tem um motivo por trás de tudo isso? Sim, existe um motivo, e esse motivo ele aconteceu lá nos Estados Unidos em 1994, onde um garoto chamado Mike, ele tinha um carro, um Mustang, e ele gostava muito dessa questão da mecânica. E aí ele pintou esse carro de amarelo. Só que esse jovem de 17 anos, ele passava por problemas psicológicos, por problemas mentais, né? E num certo período ele chegou a se suicidar dentro do seu carro. Dentro do carro dele, ele deixou um bilhete contando sobre o sofrimento que ele estava passando. E a sua família, os seus amigos, eles se solidarizaram e começaram a fazer campanhas com laços amarelo, que era a cor do carro que ele tinha e que era a cor escolhida por ele, e mensagens de apoio para as pessoas que estavam passando por problemas psicológicos, né? E esse é o intuito do Setembro Amarelo. Foi voltado justamente por esse rapaz, esse jovem de 17 anos, que infelizmente veio tirar a sua vida. O que devemos aí fazer, né, para conscientizar essas pessoas sobre o Setembro Amarelo? Francisco, eu costumo dizer que o diálogo ele é a base de tudo. E a gente precisa ter momentos como esse aqui para que a gente possa quebrar o estigma, para que a gente possa quebrar
esse paradigma e que a gente possa trazer a conscientização para a população, para as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, a conversa, a escutativa, a mão, o abraço, quando você realmente não sabe o que fazer, quando você realmente não sabe como se colocar no lugar do outro em relação a isso, eu acredito e tenho certeza que apenas o silêncio e o apoio de estar ao lado da pessoa já resolve muito. Então, assim, tem pessoas que não estão capacitadas o suficiente para conseguir, né, estabelecer um limite ou resolver esse problema. Mas eu acredito que a conversa, que o diálogo, que a escuta, que os caminhos, olha, não faz assim, você é forte, você consegue, isso tem solução, ele é realmente necessário. E também tem aquela questão, né, que a questão familiar, né, porque muitas vezes o problema está dentro de casa, né? Sim, Aquelas sim. pessoas passam por aquele problema e não conversam, não tem aquele diálogo, né? E acaba cometendo aí um suicídio, né? Exatamente, Francisco. A gente sabe que a composição familiar, o núcleo familiar, ele é essencial para a vida de todos que fazem parte dessa família. E a partir do momento que a gente tem um jovem, adolescente, uma criança, ou até mesmo um idoso que está passando por esse problema, ele deve sim se sentir acolhido, se sentir à vontade para conversar. Mas a gente também sabe que existe essa dificuldade de ter uma mente aberta, né? Porque se a gente parar para analisar, tem muitas famílias ainda que existem com essa alienação, que quando se fala sobre depressão, a primeira coisa que vem na mente é falta de Deus, é falta de fé, é falta de ir à igreja. Mas isso não é um problema. A depressão, a ansiedade, ela não é falta de Deus, ela não é a falta de ir à igreja. Pelo contrário, eu posso dizer que a depressão, ela é um grito de socorro e às vezes a gente só precisa de um pouquinho de empatia. E principalmente das pessoas que estão dentro da nossa casa. Observar, parar, ouvir e dizer, calma, eu tô aqui, você quer conversar? Isso muda muita coisa. Então, assim, de primeiro momento eu posso dizer que não é a falta de Deus, né? E o diálogo, ele pode sim ser feito pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo vizinho, pelo amigo, pela família em si. E mostrar que não é falta de Deus. A depressão, o suicídio, ele é um problema, ela é uma doença como qualquer outra. Hoje, o suicídio está matando mais do que o câncer, para você ter noção. Então, não é falta de Deus, é realmente uma doença. E você, como assistente social, né? O que você faz para trabalhar com essas pessoas, né? No seu meio de trabalho profissional? Então, enquanto assistente social, o meu dever é trabalhar com o núcleo familiar, é mostrar o apoio, mostrar os caminhos que devem ser feitos, trilhados. E como psicossocial, eu estou a trabalho, estou à disposição para ouvir, para mostrar realmente caminhos para que essa pessoa possa encontrar soluções, né? Então vem a escutativa, vem a questão do direito, porque a gente sabe que não basta somente a gente falar sobre o Setembro Amarelo. A gente precisa buscar caminhos para que essa pessoa tenha os direitos dela garantidos. E quando a gente fala sobre Setembro Amarelo, quando a gente fala sobre ansiedade, depressão, suicídio, a gente fala sobre saúde, né? A gente fala sobre direito. E é muito difícil. Eu queria que você pensasse comigo, né? Imagine uma pessoa que está passando por um sofrimento mental e procura um CAPS, um posto de saúde, uma instituição, e quando ele chega lá, ele simplesmente é acolhido com a seguinte frase: a gente só tem vaga daqui a 4, 5, 6 meses. Então, imagine como essa pessoa vai se sentir, né? Exatamente. Se é um problema que a gente tem que resolver naquele exato momento, por que a gente tem que esperar tanto tempo assim?
Então, enquanto assistente social, eu vou lutar para que os direitos dessas pessoas sejam garantidos, para que a política pública, para que as entidades possam colocar mais profissionais da saúde mental nos postos de saúde, em CAPs, em instituições. Esse é o meu dever. Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje, com esse bate-papo muito produtivo para você, nosso telespectador, hoje com a assistente social Evelyn Eduarda, passando essa informação para você ter o conhecimento do Setembro Amarelo, a importância que tem na sua vida, na sua casa, com sua família e para toda a sociedade, né? Exatamente. Que isso é muito importante, aquelas pessoas de casa passarem a ter o conhecimento, né? Que muitos não conhecem, não sabem o que representa, né? E hoje o nosso FagCast com esse bate-papo para você, nosso telespectador. Eu gostaria de saber onde essas pessoas podem aí encontrar um ponto de apoio, né? Que possam acolher essas pessoas que estão passando por problemas, vamos dizer assim, dificuldades, pessoas que não têm como conversar, não sabem como chegar para conversar e falar sobre essa questão, né? Sim, primeiramente eu quero dizer que eu estou à disposição dessas pessoas. Com certeza eu acredito que você pode estar marcando o meu Instagram. No meu Instagram tem um número onde está disponível lá para que a gente possa ter essa troca de conversa. Eu nunca vou medir esforços para ajudar o próximo, até porque não seria eu, né? Tem o número 188, 188, não esqueçam, 188, que eles vão estar com suporte 24 horas para conversar. Temos também os CAPs. Posso usar o Instituto Novo Horizonte como referência, né? Porque lá nós temos psicólogos, psicossocial, temos os assistentes sociais, psiquiatras, neuropsicólogo. Então, a gente tem de início esses pontos de apoio. Pessoal, esse foi o nosso FagCast de hoje com Evelyn Eduarda, assistente social, passando essa pauta muito importante, falando sobre o Setembro Amarelo. E eu só tenho a agradecer a você, a sua presença aqui no nosso FagCast, com esse bate-papo muito informativo. E desde já, desejo para você uma boa noite, um bom final de semana para você e toda a família. E muito obrigado mesmo pela presença. O nosso objetivo é esse, é trazer as pessoas aqui no FagCast com conteúdos relevantes, para aquelas pessoas que estão em casa assistindo o FagCast, possam ter um conteúdo produtivo, né? Que venham a obter através desse conteúdo coisas para o seu bem. Então esse é o objetivo do FagCast e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Francisco. Para mim está sendo uma honra estar vindo aqui falar sobre esse tema. Se eu pudesse, falaria a noite inteira, né? De uma forma mais explicada, mas eu acredito que o que foi falado aqui vai ser absorvido e eu tenho certeza que vai ficar, de certa forma, marcado na vida de alguém. Então, muito obrigada. E vocês não esqueçam, vocês não estão sozinhos. Vocês têm voz, vocês têm vez. E outra coisa, Fag, a gente precisa muito que as nossas entidades, né, os nossos gestores olhem com amor, com carinho para os profissionais de saúde mental e que eles possam dar mais a oportunidade, porque existe tanta gente precisando desse diálogo, dessa conversa, né? Desse apoio. Então, o meu muito obrigada do fundo do coração. Eu que agradeço e fique à vontade para que possa deixar ou o seu contato ou o seu Instagram, né, para que o nosso público possa entrar em contato com você, tirar alguma dúvida. Pode ficar à vontade. Sim, sim. O meu Instagram profissional, ele é Evelyn Eduarda 23. Lá no meu Instagram vai ter o link do meu número profissional. A gente está à disposição para falar. Qualquer hora, pode ser de madrugada, eu estou à disposição. E é isso. Pessoal, esse foi o nosso FagCast de hoje. E desde já, desejo para você de casa uma boa noite, para você, telespectador do FagCast. E até o próximo episódio do FagCast com mais um FagCast. O brinde do FagCast.